Como é que você fala em público? Eu vou fazer um vídeo que eu vou te mostrar 9 técnicas para você falar bem em público, focando em pessoas que são iniciantes. E a primeira delas é: pare de tentar ser interessante. Seja uma pessoa interessada. Em outras palavras, foque não em ser um cara legal, foque em ser um cara útil. É claro que é importante você ser uma pessoa legal, se você conseguir dar um show ali, pô, parabéns. Mas o essencial, principalmente para quem está começando, não é dar o show. Não é você ficar se olhando num espelho mental e falar: será que eu estou bonito, será que eu estou aquilo? Não, é: será que eu estou sendo útil? Olha essa imagem que eu criei aqui para você ver. Não é ter um espelho na mão durante a sua apresentação, é ter um presente na mão para dar para quem? Para dar para as pessoas. Quando você foca demais em si, a tendência é que você vai gerar mais medo em você. Você vai ficar inseguro. Será que eu estou isso? Será que eu estou aquilo? Agora olhe para as pessoas. Será que eu estou sendo útil? E as pessoas também. Elas estão, a maior parte do tempo, elas não estão olhando se você está dando show ou não. Elas estão se perguntando se você está respondendo os anseios delas. Pô, será que o que você está trazendo é realmente útil para o que elas estão buscando? É isso que você precisa se perguntar, porque é isso que as pessoas estão se perguntando. Olha só, se eu fosse falar no início da apresentação, eu poderia falar da seguinte forma. Eu posso falar o seguinte, ó. Hoje eu vou falar sobre a história da minha empresa e como eu sofri para chegar até aqui. Boa tarde, eu sou o Hugo. Percebe que eu foquei em mim? Agora, como eu poderia falar isso diferente? Hoje eu vou mostrar para vocês 3 erros que me fizeram falir a minha empresa. E justamente por isso eu acredito que, entendendo isso, você pode economizar 5 anos de dor na sua história. Boa tarde, meu nome é Hugo. Percebe que eu trouxe a minha história aqui, claro, eu falei que eu vou trazer dos meus erros, mas eu coloquei a pessoa em primeiro plano. Porque o principal aqui é evitar a dor dela. E é isso que eu quero que você pense. Você pode até trazer coisas suas, mas que você seja uma de passagem, entendeu? E não que você seja o fim. Você não tem que ser o interessante, você tem que ser o interessado. Outra ideia. Eu estudei comunicação por muitos anos e eu vou falar da minha metodologia. Agora olha uma forma mais voltada para a pessoa. Você já saiu de uma apresentação pensando, poxa, eu tinha tudo para dar certo, mas fiquei muito ansioso? Pois é, hoje eu vou te mostrar uma técnica para diminuir em 50% essa sua ansiedade, no mínimo. É sobre isso que eu vou falar. Boa tarde, meu nome é Hugo e a técnica é essa. Percebe como é que fica mais interessante? Porque eu não falo para mim, eu falo para você. Técnica 2. Não tente parecer confiante com gestos. Tente ser claro. Tá? Foca primeiro em ser claro e não em ser um maestro com a sua vareta. O corpo tende a acompanhar o que você está falando. Imagine que você vai encontrar com seus amigos num bar e você vai falar sobre coisas que você gosta, você quer trazer um assunto interessante, uma coisa legal para conversar, bater papo. Agora você não fica pensando com seus amigos: eu tenho que gesticular nesse momento assim, e agora eu tenho que fazer assim, e não sei o quê. Você não faz isso. Você foca no assunto e naturalmente você gesticula com seus amigos. E é essa mentalidade que você tem que ter na sua apresentação. Em algum momento lá pra frente, Hugo, agora eu tô muito confiante no conteúdo, eu quero melhorar a gesticulação, vou estudar só sobre isso. Tá bom, mas pra você que, como o foco do vídeo é para iniciante, sério mesmo, não foca nisso, em fazer assim, foca em ser claro. Isso tende também a sobrecarregar a sua mente, porque você já tende, assim, vai estar mais ansioso no começo. Você tem que carregar o conteúdo, tem que fazer de uma forma clara. Você está aprendendo a lidar mais com a oratória e ainda coloca: poxa, além de lembrar, eu tenho que gesticular, eu tenho que andar, eu tenho que sorrir, tenho que respirar. Larga de mão isso, solta isso. Isso só vai te atrapalhar. Tá? Vai mais de leve. Isso vai gerar sobrecarga mental. Uma outra ilustração mental: é como se você estivesse aprendendo a dirigir, mas nos primeiros dias que você está aprendendo a dirigir, vem alguém bater papo com você. É claro que você vai falar para a pessoa: não, espera um pouquinho, deixa eu concentrar em passar a marcha, deixa eu concentrar no volante, olhar para o espelho, depois a gente conversa. Mas 5 anos de direção você já consegue conversar e fazer e dirigir, tá tudo bem, tá? Mas vai uma coisa de cada vez. Ideia 3, mas antes da ideia 3, te pedi um favorzão. Faz uma diferença enorme para mim, sério mesmo. Não sei se você tem noção disso, mas se você estiver gostando desse conteúdo e quiser aprender mais sobre oratória, se inscreve nesse canal. Por favor, porque isso é gratuito para você, não faz diferença nenhuma, é um botão que você faz, aliás, faz uma diferença positiva, que você recebe mais conteúdo como esse, e para mim também me permite crescer mais o canal, chegar a mais pessoas, que é o que eu busco aqui, tá? Muito obrigado se você já tiver feito isso. Se você também estiver gostando do vídeo, tiver apertado o se inscreva, ou já tiver apertado em algum outro momento,
te convido a apertar o botão de curtir, porque também faz uma diferença enorme para alcançar mais pessoas. E por fim, se já tiver feito isso, por que não, aperta o botão do sininho para você ser notificado dos próximos vídeos, tá bom? Tudo isso é gratuito, tudo isso só te traz mais conteúdo e tudo isso também só faz eu conseguir alcançar mais pessoas com esse conteúdo aqui, tá bom? Muito obrigado. Vamos para a ideia 3. Comece com um público pequeno e favorável à sua ideia. Bem, a pessoa pode chegar, iniciante, e falar, não, eu quero aprender rápido. E ela começa a se expor em situações talvez acima do que ela consiga abraçar. Imagina que você está aprendendo a nadar e você fala, eu quero aprender a nadar rápido, eu vou nadar no mar aberto num dia agitado. Parabéns, você está muito empolgado e com muita energia, mas essa energia pode trazer um efeito chicote para você, aquele que vai e volta. É que nem um estilingue, papum. E volta como? Com frustração, com dor, você falando, pô, na verdade isso não serve para mim. Não é que não serve para você, não é que você não nasceu para oratória, só que você se colocou por uma situação que não está no seu nível. Em vez de você querer falar de uma vez só para um público enorme, para uma coisa que vai te desafiar de um jeito muito forte, vai mais devagar. O degrau 1, deixa eu me treinar aqui no WhatsApp. Sabe, quando eu for mandar mensagem, vou tentar ser mais claro na minha mensagem, mais conciso, menos prolixo, colocar de uma ordem mais didática, falar de uma forma mais interessante. Degrau 1. Degrau 2, vou fazer uma apresentação, vou começar a fazer a apresentação para o meu grupo, aqueles que eu tenho mais conforto, aqueles que eu sinto mais seguro. Aí, degrau 3, beleza, agora eu vou começar a apresentar para grupos que eu sinto mais seguros, mas grupos maiores, não 3 pessoas, agora eu quero 10. E assim vai. E aí você vai se sentindo mais seguro. Quando você baixa um joguinho também na internet, seu celular, possivelmente é assim, você começa no nível 1 e depois os níveis vão ficando mais difíceis. Por que eles não começam no nível 100 e depois vai ficando mais fácil? Porque senão as pessoas não se interessam pelo jogo. Ele precisa começar de um jeito fácil. E você também precisa assim, aprender a desenvolver o seu próprio interesse pela oratória. Não adianta você começar no nível 100. A tendência é que isso vai gerar mais trauma para você. Inclusive essa é uma das técnicas, tá? Por curiosidade, essa é uma das técnicas que eu trago no curso Como Lidar com o Medo de Falar em Público. Eu chamo lá de técnica da escada. Você colocar degraus para o seu desenvolvimento, né? Imagina que você quer subir uma escada, não adianta tentar pular 10 degraus. Você tem que passar um degrau de cada vez, vai te trazer mais segurança e assim como a gente falou aqui. Se você quiser entender mais desse curso, saber mais sobre esse curso de como perder o medo de falar em público, o link está aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado também, tá bom? Ideia 4. Na ideia 4, eu já vou te trazer uma estrutura mais clara de como se fosse um Lego, do como você pode falar, as peças de que você pode falar. Para a ideia 4, as peças são, primeiro você vai falar quem eu sou, quem você é, depois o que você faz, e aí depois por que isso importa. Aqui eu estou trazendo um encadeamento, uma ilustração mais clara da ideia 1, tá? Como que você vai fazer isso. Vou te dar um exemplo. Eu sou Hugo, eu ajudo as pessoas a se comunicarem na oratória com mais clareza. Então eu falei quem eu sou e o que eu faço. E agora eu trouxe maneiras de te ilustrar por que isso importa. Isso é importante para você, porque a forma como você fala molda completamente a forma como você é visto pelas pessoas. E por isso é importante. Porque a forma como você é visto pelas pessoas define muito até onde você vai alcançar sucesso na sua empresa. E é sobre isso que eu vim falar. Sobre oratória, sobre até onde você pode alcançar mais pessoas, alcançar mais sucesso. Entende? Quem eu sou, o que eu faço, por que isso importa. É uma maneira. Outra forma, eu sou Hugo, ajudo as pessoas a se expressarem com mais clareza, e isso importa para você, porque falar bem não deveria ser uma fonte de ansiedade para você. E é por isso que eu vim aqui, para diminuir o seu nervosismo para falar em público e aumentar a sua satisfação ao transmitir as suas ideias. Voltei à minha formação com algo para auxiliar as pessoas. Última forma aqui de exemplo. Isso importa para você, né? Eu sou Hugo, ajudo as pessoas a expressarem suas ideias, ajudo as pessoas a expressarem suas ideias através da oratória. Isso é importante porque em uma reunião ou uma apresentação, uma conversa difícil, pode definir muito os rumos da sua carreira, para melhor ou para pior. E eu quero que seja para melhor para você. Que você aprenda, sim, a se sair bem em cada uma dessas oportunidades em que você pode se expressar. E é para isso que eu vim aqui, para ajudar você a se sair muito melhor nessas oportunidades. Pegou a sacada aqui, né? Não fala só quem é você e o que você faz. Joga isso para a pessoa. Eu fiz um vídeo, o último vídeo que eu fiz,
é um vídeo de como você pode utilizar o ChatGPT para dominar melhor o seu medo de falar em público. E lá eu vou trazer exemplos de prompts, não só como esse aqui, mas outros também prompts que você pode trazer para dar mais clareza na sua apresentação, porque a clareza te dá muita estrutura e a estrutura te dá segurança. Essa que é a sacada. Quando você tem clareza, você tem mais segurança. Quando você tem mais segurança, você tem menos medo. Se você quiser entender melhor desse assunto, eu vou deixar também o link desse vídeo na descrição desse vídeo que você está vendo. Tá? Eu vou deixar o link do vídeo do ChatGPT na descrição desse vídeo aqui. Tá? Então, ideia 5. A ideia 5, que nem eu te falei, vai ser outra forma de estruturar. Essa forma de estruturar, ela é muito utilizada na Bíblia, onde a gente vê muitas parábolas. E a forma que eu te sugiro é metáfora, apresentação, metáfora. Ou seja, você começa trazendo a metáfora, você transforma a sua metáfora na sua apresentação, você pode detalhar mais ou menos ali a sua apresentação, mas você fecha também com essa metáfora. E por que é importante metáfora? Porque as pessoas têm dificuldade muitas vezes em abraçar, em captar conceitos abstratos ou conceitos que elas não estejam tão familiarizadas. Se você está apresentando, entende-se que você tem algum conhecimento que seja diferenciado. E as pessoas têm um conhecimento diferenciado menor daquele conteúdo. Então elas vão ter que fazer um esforço maior do que você para captar aquilo. Se você trouxer uma metáfora, é como se você trouxesse algo comum ao mundo dela, para ela alcançar você. Isso acelera. Isso faz com que as pessoas se abram mais para o seu conteúdo, estejam mais interessadas no seu conteúdo. E quando você vê pessoas interessadas, você fica mais satisfeito, você se sente mais seguro e fala, poxa, eu posso avançar mais, eu posso me desenvolver mais. Você domina mais o seu medo de falar em público. Essa é a sacada. Então deixa eu te dar um exemplo aqui. Vamos falar de investir. Investir é como plantar uma árvore. Você precisa respeitar o tempo dessa árvore se desenvolver. No investimento, a mesma coisa. Você coloca os seus aportes, mas o efeito dos juros é ao longo do tempo. Não vai ser em uma semana, mas é ao longo do tempo que eles vão se capitalizando. Se você retirar muito cedo o seu dinheiro, é como se você já cortasse a planta quando ela é simplesmente um brotinho. Essa planta vai dar muitas frutas, muitos frutos, mas precisa esperar o tempo de maturação, assim como no investimento. Ele vai dar muitos frutos, mas os juros compostos precisam de tempo para ser maturados. Percebe que eu estou fazendo aqui metáfora, apresentação, metáfora, a mesma coisa para você. Pensa em uma metáfora, tá? E se precisar, usa o ChatGPT, joga para ele lá. Ó, eu estou falando sobre isso, isso, isso. Qual metáfora que você sugere para eu falar na minha apresentação? E aqui eu falei rápido um conceito, tá? Eu falei o conceito rápido, em poucas palavras, e o conceito de tempo. Mas você pode utilizar muitos outros conceitos ali dentro, detalhar, 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 e detalhe a sua metáfora, ou reforça a sua metáfora várias vezes. Mas a sacada é, utilize essa metáfora ao longo da sua apresentação. É muito mais fácil para as pessoas entenderem o que você está querendo dizer. Separei uma outra aqui para você. Ó. Uma boa apresentação, fazer uma boa apresentação é que nem receber visitas em casa. Você não entrega tudo de uma vez quando sua visita chega. Ela chega na porta e você, oi, tudo bem? É tal que o pão, a água, o café, a janta e aqui o banheiro e a toalha. É uma coisa de cada vez. Tem que fazer sentido para a pessoa. E a mesma coisa na sua apresentação. Você não precisa entregar tudo de uma vez. Isso vai gerar uma sobrecarga mental nas pessoas. Tem que ser aos poucos, de maneira que ela consiga aproveitar, degustar, vivenciar o processo, entender a necessidade de cada coisa que você está falando. Perceba, falar bem é como receber uma visita que vai na sua casa. Pegou a sacada aqui? Pegou a ideia? Metáfora, apresentação, metáfora. Outra que eu te trouxe, eu te passei a 5, agora vamos para 6. Você vai falar o problema que existe, você vai deixar muito claro um problema que existe para aquele contexto. Você vai falar o caminho errado, o caminho que normalmente as pessoas erram para solucionar aquilo, e depois você vai trazer a sua solução. E outra coisa, só uma ideia. As ideias anteriores que eu te falei, elas não se sobrepõem, não são excludentes, tá? Você pode usar elas, usa um, depois usa outro, é como se fosse uma caixa de ferramentas. Você vai percebendo que faz mais sentido, que você gosta mais. Mas então um exemplo aqui do problema, caminho errado, solução. Ó, vocês estão cansados de dietas que falham, e eu sei disso, te dei o problema. O caminho comum é cortar tudo do que você gosta e desistir em uma semana. A pessoa vai, deixa de comer tudo que é gostoso e aí para.
trouxe a solução que normalmente é dada e é errada, ou seja, o caminho é errado. A solução, na verdade, é a reeducação alimentar 80-20. É sobre isso que eu vou te falar hoje. Então o que eu falei? O problema, o caminho errado, qual é a minha proposta de solução. Já mostrei para a pessoa que tem alguma coisa que não funciona e eu entendo daquilo. Isso inclusive te dá mais autoridade. E aí você vai e joga a sua proposta. Captou a atenção das pessoas. Olha como você está sendo útil. Você está desconstruindo um conceito errado e construindo um outro para a pessoa. Olha outro exemplo. Vocês estão cansados de sentir ansiedade antes de uma apresentação. O caminho comum é tentar controlar a gesticulação. Mas a solução não é essa. A solução é focar em clareza. Não queira focar na gesticulação. Foque primeiro na sua clareza. Eu, inclusive, fiz isso nesse vídeo. Quebre o padrão da pessoa e depois traga a sua solução. Percebe? Ó, o que eu falei? Problema, as pessoas estão sentindo ansiedade, o caminho errado, que é tentar focar na gesticulação, e o caminho certo que eu estou trazendo, que é focar na clareza. E aí, a partir desse momento, você começa a destrinchar, detalhar mais a sua ideia. Bom, então, problema, caminho errado, solução. Inclusive, para facilitar a sua vida, eu estou criando um infográfico dessa aula aqui, para quem gosta de infográfico. E vou deixar também gratuito o link desse infográfico aqui na descrição, no comentário fixado. Tá legal? Ideia 7. Na ideia 7, você vai falar a situação, a ação e o resultado. É quase que um mini storytelling. Olha só, eu ficava muito nervoso durante as apresentações. Eu passei a usar um roteiro muito simples de 3 pontos. O resultado de usar esse roteiro simples, eu comecei a falar com muito mais calma e dominei de uma forma muito mais rápida que eu não esperava o meu medo de falar em público. E é sobre esse roteiro de 3 pontos que eu vou te falar. Olha que legal, falei da situação, do problema, falei da ação que eu tomei e falei do resultado. Então percebe que eu gerei uma curiosidade? Você deve estar pensando assim, poxa, me fala esse roteiro. E é isso que eu quero que você crie. Só que eu preciso que você pense. Situação, ação e resultado. É quase que um passado, presente e futuro. Mais ou menos isso. Outro exemplo. A nossa loja estava vendendo muito pouco em março. Nossa, foi um dos piores marços que a gente já teve. Mas então a gente pensou numa coisa diferente. A gente resolveu criar uma campanha. Leve 3, pague 2. É uma campanha simples? Pois é, parece ser simples. Mas eu vou te falar, a gente conseguiu aumentar o nosso faturamento em 40% ao fim do mês. Nos últimos 15 dias de março. Nossa, aquilo fez uma diferença enorme. E é justamente sobre isso que eu venho te falar aqui hoje. Como você pode utilizar promoções como essa em aumentar o seu faturamento como eu fiz em 40%. Situação, ação e resultado. Vamos para 8. Não dependa 100% da sua memória. Bem, tem umas coisas que o papel talvez faça muito bem, que é, por exemplo, registrar o que você tem. Para que você vai se colocar o peso de ter que lembrar de tudo se você pode usar um papel, se você pode colocar no PowerPoint? Você já tem várias coisas para você desenvolver na sua oratória enquanto iniciante. Não se coloque o peso, minha sugestão, de ter que decorar tudo. Tem um checklist, coloque um PowerPoint mais detalhado no início para você, ou então tem um papel, um roteiro. Mas o ponto é, não se preocupe tanto com o branco nesse momento, simplesmente tendo um suporte. Não precisa. Vai por degraus. Em algum momento você vai falar tantas vezes essa apresentação que, pô, isso vai ficar na sua mente, esse conteúdo vai ficar mais dominado, você vai dominar mais isso. Mas não coloque a responsabilidade de dominar 100% da sua apresentação. Simplesmente registre o que você precisa falar em formato de checklist, em formato de bullet, em um local que você consiga acessar fácil durante a apresentação. E não tenha vergonha de olhar para esse papel também. Vergonha nenhuma. Eu estou fazendo essa apresentação também, estou com o meu suporte aqui para me ajudar, porque eu quero desenvolver minhas ideias, mas tem coisas que não, tá aqui, para quê, ué? O negócio me ajuda. E você também pode usar da mesma estratégia. E a ideia 9. Essa ideia 9 parece uma pergunta simples, mas faz uma diferença danada para você entender o seu conteúdo e para você transmitir o seu conteúdo. Eu preciso que você responda essa mensagem aqui em relação ao seu conteúdo. Se for preciso resumir, você tem claro quais são as ideias principais do seu conteúdo? Se você tivesse 30 segundos para resumir o seu conteúdo, o que você diria? Porque se você não souber resumir, provavelmente você ainda não entendeu tudo.
É engraçado isso, né? Mas as pessoas pensam que entender um assunto é só falar horas sobre ele. Mas às vezes entender um assunto pode ser o contrário. Falar 30 segundos sobre ele. Mas um poder de síntese, de segurança. Isso te ajuda também na outra parte que as pessoas muitas vezes têm medo, que é, cara, mudou o tempo, agora eu tenho que resumir. Me organizei para falar em 20 minutos e o organizador da apresentação falou que agora eu tenho 10, estou nervoso. Não tem problema, porque você fez o exercício de síntese. E esse exercício de síntese te passa muita segurança. Fiz uma imagem aí para você entender, ó. Você vai jogar muitas ideias no funil, mas no fim das contas, sai uma essência. E essa essência ajuda também, sabe quem? O público. Porque o seu público, ele não vai lembrar de tudo que você fala, você pode ter certeza. Vai no outro dia e pergunta detalhes da sua apresentação para as pessoas. Ninguém vai lembrar de tudo, acho que nem você vai lembrar de tudo. Então você tem que se responder de tudo que eu vou falar, o que você não pode esquecer. Tem que estar muito claro isso, para você focar nisso durante a sua apresentação. Tá bom? 9 ideias, agora é com você para botar em prática.